Capítulo 241. Estalou. Lin-Die colocou o livro não tão grosso no balcão. O alquimista, ou seja, o alquimista, a tradução chinesa e o significado original do título são bem diferentes, mas é mais apropriado ao conteúdo de toda a história e também é mais amplamente conhecido. É chamado de A Fantástica Jornada do Pastor. O conteúdo geral da história é muito simples. Conta a história de um pastor que sonhou com um tesouro perto da pirâmide. Ele passou por muitas dificuldades no processo de busca, ganhou poder misterioso e ganhou amor. Quando chegou à pirâmide, não encontrou o tesouro e finalmente descobriu que o tesouro estava na igreja abandonada onde havia sonhado. Este é um romance de fábula extremamente clássico. Não importa em que estágio da vida você esteja, você pode ler diferentes verdades e obter diferentes percepções dele. Pode ser descrito como adequado para todas as idades. Em outras palavras, este livro é muito fácil de vender, pode ser dado a qualquer pessoa e a maioria das pessoas pode comê-lo. Lin-Die geralmente escolhe best-sellers populares para clientes que não sabem muito sobre o assunto e têm dificuldade em prescrever o medicamento certo. Além disso, o vice-presidente à sua frente parece uma pessoa pobre e sortuda. Como folclorista, é natural que ele saiba como olhar para seu rosto. O escurecimento de Intang deve ser porque as coisas não estão indo bem recentemente, e precisamos de alguma energia positiva para nos motivar. Existe uma linguagem no universo que todos entendem, mas essa linguagem foi esquecida. Lin-Die esticou o dedo para tocar a capa do livro, seus olhos eram significativos, e este livro é sobre essa linguagem, e todas as respostas que você deseja podem ser encontradas neste livro. O autor de O Alquimista escreveu este livro no processo de busca pela alquimia, mas ele não está realmente escrevendo sobre o poder mágico da alquimia, mas se refere à alquimia em espírito e vida, técnica. Na verdade, a linguagem esquecida que este livro quer fazer as pessoas entenderem é a filosofia do coração. Claro, esta não é a maneira de vender livros. Você não pode chegar e dizer que está vendendo canja de galinha para a alma, você tem que estar perto. A linguagem do universo. Andrew, que estava sentado em frente, não conseguiu ficar parado quando viu o título do livro, A Porta para a Verdade, e tremeu quando ouviu a próxima frase. Ele respirou fundo, estendeu as mãos e acariciou o contorno do livro, parecendo um peregrino. Alquimia. Alquimia. O verdadeiro significado da alquimia não é a linguagem do universo. Como disse o dono da livraria, este é um livro para alquimistas. Andrew Rousseau, seu sobrenome e sua família, eram conhecidos justamente pela alquimia. Além disso, embora haja aventuras em outros campos, elas estão longe das conquistas na alquimia. Antes de Andrew se tornar vice-presidente, ele era o ex-diretor de alquimia da Truth Society. No entanto, nenhum dos estudiosos da família Rousseau na Truth Chart naquela época tinha realizações em alquimia comparáveis ao atual diretor de alquimia Walter, então Andrew só poderia entregar a posição a este último. Portanto, como mencionado acima, o relacionamento entre Andrew e Walter não é harmonioso. O verme da podridão do sino é o trabalho de alquimia de sua família, e o mostrador de rubi no dispositivo é feito da pedra sálvia da mais alta pureza que eles podem extrair até agora. Troca equivalente, controle do tempo e a maior parte da energia consumida vem desta pedra sálvia. Os olhos de Andrew estavam fixos no livro à sua frente, sua expressão estava em transe. Sua inspiração está logo ali, todas as células de seu corpo estão fervendo e gritando, e seu instinto de alquimista está lhe dizendo que o que está contido neste livro será a resposta que ele tem procurado por toda a sua vida. Eu posso abri-lo e dar uma olhada. Sem saber, a voz de Andrew tornou-se nervosa e humilde, cautelosa, cheia de súplica e ânsia, e ele não conseguia desviar os olhos como se visse o tesouro mais precioso do mundo. Seu coração batia forte, sua boca estava seca e ele estava mais nervoso e animado do que quando teve um caso com uma mulher de quem gostava quando era jovem. Ninguém consegue entender, se este é o sonho final de todos os alquimistas, eles podem abandonar todo o resto. Todo estudioso está buscando a verdade.
Embora cada um tenha seus próprios caminhos e opiniões, todos buscam a verdade deste mundo e do universo. É por isso que eles estabeleceram a Sociedade da Verdade e trabalharam diligentemente. Mas agora, Andrew até secretamente sentia que a verdade havia sido levemente colocada na frente dele. Que ridículo! Andrew queria sorrir amargamente. Ele não entendia por que um homem tão arrogante como Wilde trabalharia de bom grado para a livraria. Joseph até ignorou seus inimigos e bajulou a livraria. Toda a Torre dos Mistérios não hesitaria em suspender a cooperação com a Sociedade da Verdade por isso. Mesmo que a Igreja Dome tenha entrado em colapso há algum tempo, e o protestantismo com a sombra da livraria tenha surgido, ele também não entendia, porque essas coisas podem ser feitas por um nível de Deus mais poderoso, é apenas uma questão de quanto esforço eles estão dispostos a colocar. Mas quando o dono da livraria colocou este livro na frente dele, ele de repente entendeu. Se o que você quer em sua vida não é nada mais do que um livro ocioso pego por outros. Quando todas as crenças anteriores entraram em colapso, o que mais pode se tornar um novo suporte? Claro que pode. Lindy empurrou o livro e disse como algo natural, livros são feitos para as pessoas lerem. Acho que este livro é destinado a você. Talvez ele possa resolver sua situação recente. O chefe Lin mostrou um sorriso gentil. Você tem que comprá-lo depois de lê-lo. Hehe, esse cara parece um cachorro rico sem falta de dinheiro, e ele tem uma boa cara. Se você deixar algumas impressões, você tem que comprar este livro se não comprá-lo. Andrew ficou atordoado. Que presente de generosidade, a verdade é tão altruísta. Não acredite em mim. Lindy tomou um gole de água, vendo Andrew congelar, pensando que ele tinha dúvidas sobre essa declaração. Então ele continuou a piscar com um sorriso, assim como o que é revelado neste livro, uma vez que uma pessoa toma uma decisão, ela realmente cai em uma enorme torrente, que a levará a um lugar onde você toma uma decisão. Ao tomar uma decisão, nunca penso para onde ir, e as experiências de todas as pessoas do mundo estão conectadas nesta torrente. Somos, portanto, oniscientes e oniscientes, porque tudo é predestinado. Lindy sorriu inescrutável. Quando você lê este livro hoje, está realmente enfrentando uma escolha na intersecção do destino. Um dia no futuro, você entenderá se sua escolha neste momento está correta ou não. Embora as palavras que ele usou sejam todas incertas, aqueles que ouvirem esta frase definitivamente hesitarão. Você pode se arrepender por um tempo se comprá-lo, mas pode se arrepender por toda a vida se não comprá-lo. O equilíbrio em meu coração imediatamente se inclinou, e tive a ideia de que não é caro de qualquer maneira, então posso muito bem comprá-lo e experimentá-lo. Andrew engoliu em seco, e o destino parecia ter dividido dois caminhos na frente dele. Ele fechou os olhos, estendeu a mão trêmula, abriu o livro e disse em voz baixa, não acho que vou me arrepender da escolha de hoje. Fim do capítulo. Capítulo 242. Com sentimentos mistos, Andrew abriu o livro à sua frente como se estivesse dando boas-vindas a um destino condenado. Os dedos tocam a capa e as páginas do livro e lentamente as levantam. O papel é tão fino e sem qualidade, mas Andrew parece sentir a enorme pressão chegando de repente neste momento. Essa pressão invisível vem de todas as direções, do olhar no vazio, do céu antigo e das estrelas. Andrew estava apavorado, um grito caótico de repente saiu de sua mente, suas têmporas estavam inchadas e pulsando, e parecia haver sombras dançando descontroladamente ao seu redor, e uma forte sensação de perigo batia em seu cérebro e coração. Bum, bum, bum. Os golpes repetidamente faziam seu coração se contrair com força, seu corpo inteiro tremia e era difícil respirar como uma pessoa se afogando. Ha! Ele ofegou com força, sentindo que não estava abrindo um livro fino. Em vez disso, estava empurrando uma porta pesada que contém verdades proibidas. Andrew estava suando profusamente, olhando com medo para o lugar onde sua mão tocava a página e a capa do livro se separavam lentamente e, ao mesmo tempo, ele sentiu sua força sendo puxada. Mas naquele momento, ele não conseguia parar.
Isso mesmo, não consigo parar. Não consigo parar. Andrew descobriu em pânico que seu corpo parecia estar fora de controle, e seu braço agora estava agindo por iniciativa própria, exercendo força suficiente para abrir o livro. As páginas do livro estavam abertas, e os tabus distorcidos e runas imundas eram como vento, areia ou o sol soprando em direção ao rosto. Andrew sentiu que estava sendo empurrado e empurrado pela tempestade de conhecimento. A rajada de vento era como uma faca de aço raspando ossos, cortando sua mente uma por uma, fazendo-o querer recuar, gritar e escapar incontrolavelmente. Não, não, ah! Andrew soltou um grito silencioso subconscientemente, a dor e o frenesi estavam destruindo sua sanidade. Ele sentiu que sua consciência estava correndo, girando e puxando, passando pelos mundos bizarros. A porta aberta na frente dele estava brilhando intensamente, e coisas que emitiam luz infinita estavam nas profundezas da escuridão, como anéis e bolhas. Halo. Apenas um vislumbre através da fresta da porta destruiu sua alma. A quantidade de informação além da tolerância foi capturada pela visão de Andrew na superfície desses halos, fazendo-o expandir, explodir e destruir em um instante. E por causa da tempestade de conhecimento soprando em sua mente, a alma de Andrew não morreu, mas se fundiu com essa tempestade. Gradualmente se transformou em uma nova vida. Tudo isso aconteceu no nível do espírito, mente e alma. Então, na superfície, Andrew apenas abriu o livro, extremamente animado, e então caiu em silêncio depois que sua expressão mudou. Ele abaixou a cabeça, seus olhos estavam opacos e sem vida, e ficaram escuros e mortos. No entanto, nas profundezas da pupila, um anel lentamente se iluminou, um círculo sem fim, sem começo, sem fim. 5 minutos se passaram. Senhor Lin, vice-presidente Andrew, ele está bem. Prima, que estava observando ao lado, sentiu-se desconfortável. Ao ver as costas estranhamente quietas de Andrew sentado em frente ao balcão, ela finalmente não conseguiu evitar perguntar. Na verdade, 5 minutos atrás, ela pareceu ver o vice-presidente que tinha ouvido falar sobre isso se contorcer todo, e não era uma cãibra normal, mas parecia ser suprimida por alguma força invisível, lutando com todas as suas forças. Reticências. O que era ainda mais assustador era que nas costas de Andrew, naquele momento, meridianos grossos e retorcidos e coisas parecidas com caroços emergiram do traje. Era como se algum monstro tivesse se escondido em seu corpo naquele momento. SHH. Lindy imediatamente levantou os dedos, fez um gesto silencioso para a prima e olhou para a menina com grande insatisfação. Prima imediatamente cobriu a boca, um pouco em pânico. Lindy olhou para Andrew e viu que ele não estava perturbado, então acenou para a prima, levantou-se e caminhou para o lado. Prima seguiu ansiosamente. Lindy olhou para ela inexplicavelmente e disse: "Você não viu que ele estava lendo livros obsessivamente? Ele está interessado, o que pode estar acontecendo?" Prima olhou para a expressão incomparavelmente natural de Lindy e se lembrou da estranha condição no corpo de Andrew, e suas dúvidas ficaram cada vez mais profundas. Embora o Sr. Lin tenha um relacionamento próximo com Vapugise, que está no comando da noite, é muito provável que ele seja uma existência de nível superior. Mas isso não significa que ele deva ser um personagem bom, no sentido usual. No entanto, a julgar pelo desempenho de Andrew no início, ele deveria ter ofendido o Sr. Lin desde o início, então ele veio se desculpar, então é normal que o Sr. Lin o puna levemente. Prima tentou se consolar. Lindy também olhou para Andrew, viu a expressão claramente imersa no mundo dos livros e continuou com um sorriso: "Este acordo é estável. Os acadêmicos são realmente acadêmicos, e são todos pessoas que amam livros. Vendo seu fascínio, ele parece ser comido por livros, não é de se admirar que Rudy e aqueles bastardos tenham vindo para roubar livros." Ele murmurou: "Acontece que a Truth Society é o verdadeiro grande cliente. Devo continuar a desenvolver e tentar ganhar toda a Truth Society." Prima estremeceu de repente, seus olhos mostrando horror. Como ser comido por um livro?
Derrubar todo o Truth Council? Oh meu Deus! O que exatamente o Sr. Lin quer fazer? Este parece ser um plano muito incrível. Espere, ela ouviu tudo, o que devo fazer? Será silenciado? O rosto da garota de cabelos pretos ficou muito pálido, e ela olhou para Lin Jie com medo. Lin Jie virou a cabeça e olhou para ela, ainda mais inexplicavelmente, pensando por um tempo, se ele tinha assustado a criança com seu tom de voz agora. Então ele estendeu a mão e tocou a cabeça de Prima, e disse suavemente: sinto muito, é verdade. Eu assustei você, e estou um pouco ansioso, afinal, não é fácil para livrarias ter negócios, então temos que prestar muita atenção à eficiência. Vendo o rosto gentil e sorridente de Lin Jie, Prima engoliu em seco, e rapidamente balançou a cabeça: não, não. Eu não vejo nada. Embora Lin Jie achasse que a criança parecia um pouco estranha, já que ele disse que não deveria ser um grande problema. Ele pediu à Prima para ajudar a ferver uma panela de água quente, e ele voltou para seu assento. Andrew parecia ter escapado do estado de transe, e estava lentamente folheando as páginas restantes do livro. Seus olhos estavam cheios de foco piedoso e fanatismo. Como você se sente? Lin Jie sentou-se e perguntou muito ansiosamente. Está melhor do que nunca. Andrew olhou para o livro em sua mão. É que eu pareço entendê-lo, mas não pareço entendê-lo. Normal, as coisas neste livro precisam ser saboreadas e compreendidas lentamente. Isso não é um absurdo. Se você pode entendê-lo imediatamente, o que mais estou vendendo? Lin Jie sorriu e disse: por exemplo, é dito no livro que além da linguagem, há outra forma de expressão. Se você dominar essa expressão não verbal, poderá ler o mundo inteiro. Você sabe o que é? Andrew olhou para Lin Jie com olhos brilhantes e pausou cada palavra, como se estivesse recitando uma doutrina. Todas as coisas são uma coisa, um é tudo, e tudo é um. Fim do capítulo. Capítulo 243. Todas as coisas são uma coisa. A informação que Andrew obteve por trás daquela porta foi precisamente esta curta frase. Mas nesta curta frase, ela contém o verdadeiro significado da alquimia, a linguagem do universo. Neste momento, ele é como um recém-nascido, todo o seu pensamento e percepção do mundo passaram por mudanças que abalaram a Terra. Aquela tempestade como o vento, areia ou sol o varreu, soprando toda a sujeira de seu passado e inaugurou um eu totalmente novo, perfeito e poderoso. Este tipo de força não é apenas força, mas um tipo de autoconfiança de dentro para fora, uma sensação de controle que nunca foi vista antes. Em seus olhos, o fluxo de todas as coisas é claramente visível, e todas as substâncias estão em uma mistura e conexão inseparáveis umas com as outras. E esse tipo de conexão é o que Andrew pode compreender neste momento. Ele sentiu que poderia cortar essas conexões a qualquer momento, ou quebrá-las e reconstruí-las. Se ele fosse descrever esse sentimento, seria como se ele tivesse se tornado um Deus, que controlava toda a matéria. Se fosse o Andrew original, ele seria viciado nesse sentimento de onipotência e não conseguiria se livrar. Gradualmente inchou e se perdeu, e finalmente fugiu em uma direção imprevisível. Mas agora, ele estava extremamente calmo, e nem teve a menor mudança de humor por causa disso. Sua excitação, nervosismo, fanatismo piedoso neste momento são todos por causa do jovem na frente dele, a pessoa que lhe deu esse poder. Andrew olhou para Lin Jie quase com admiração. Se não fosse pela única lasca de razão lembrando-o de que o Sr. Lin gosta de ser tratado como um dono de livraria comum, ele agora gritaria: tudo é um é tudo, então se ajoelharia no chão e beijaria Lin Land na frente do Senhor como um símbolo de lealdade. Muito bom. Não é ruim, muito bom. Como esperado de um acadêmico profissional, a ideia central do livro é bem refinada, e as informações da palavra-chave também são capturadas. Se você apenas lê-lo por um tempo, a eficiência é muito alta. Lin Jie assentiu e disse alegremente: tudo é uma coisa, é naturalmente a resposta para sua pergunta, e também é a frase original em The Shepherd Boys Fantastic Journey.
Ele tem usado as frases e pensamentos originais do livro para guiar Andrew desde agora. Dessa forma, quando a outra parte vê as frases correspondentes no livro, ele também terá uma repentina sensação de surpresa. Esta frase, incluindo, tudo é um é tudo, é uma descrição da alquimia. Neste livro, o conteúdo sobre alquimia está por toda parte, e também é um sustento de imagem muito importante, não apenas algo sobre misticismo. Claro, todos têm a compreensão de todos. Mesmo que você entenda esta frase como, tudo no universo está intimamente relacionado e implicado entre si, então devemos proteger o meio ambiente, caso contrário, o meio ambiente um dia retaliará. Mas não importa como você entenda, você deve primeiro encontrar esta palavra-chave nela. Você é incrível. Eu não fiz nada. Foi seu presente altruísta que me permitiu obter este conhecimento valioso. Andrew disse com vergonha e humildade. Caso contrário, estarei na escuridão por toda a minha vida, incapaz de ver esta luz sem precedentes. Seus pensamentos mudaram tão drasticamente, mas ele próprio não sentiu nada de estranho e até se orgulhava disso. Na visão de Andrew, o jovem à sua frente já é aquela existência indescritível, onipotente, onipresente, grande e indescritível, mas o suficiente para adicionar todos os enfeites. E eu, sem dúvida, sou o servo leal desta grande existência. Ele dará tudo pela outra parte. Lindy sorriu e disse, é fácil dizer, eu sempre acho que somente estando ansioso para aprender você pode alcançar maiores conquistas. Você é, sem dúvida, uma pessoa estudiosa. Este livro não pode ser melhor vendido para você, eu acredito que você será capaz de encontrar a alquimia, que é o suficiente para mudar sua vida. O chefe Lin estendeu a mão e deu um tapinha no ombro de Andrew, com uma leve força na mão, enfatizando o tom da palavra, vender. A sequência anterior de bajulação não é o ponto, é apenas para confundir o público, o ponto é a palavra, presente altruísta, esse cara parece querer se prostituir por nada. O olhar de Lindy se afiou imediatamente. Ele olhou atentamente para Andrew com um sorriso suave, mas antes disso, tenho que lhe dizer claramente que o conhecimento não é de graça, tudo tem um preço, assim como todos os presentes dados pelo destino, o preço já foi secretamente marcado. Corpo de Andrew tremeu ligeiramente, pensando na luz infinita atrás da porta. O antigo Andrew pareceu voltar por um momento. Tudo no passado era vívido, mas parecia estar separado por uma camada de névoa para sempre, ficando cada vez mais longe dele. Ele já entendeu que este é o verdadeiro significado da alquimia, troca de valor igual. Todas as coisas são uma coisa, o que significa que tudo no universo é conservado, um reflui e outro, não importa o quão poderoso ele ganhe, ele tem que pagar um preço. Talvez, a vida inteira. Mas e daí? Andrew sorriu de repente, era exatamente isso que ele queria. O que sobrou da vida passada que era cheia de luxo e riqueza, alta posição e peso. Seu amante favorito foi controlado pela poção de Jerome, o traiu e o incriminou. Diamond o privou de seus direitos, e quase perdeu sua liberdade pessoal. Não faz sentido algum. Ele vai perseguir a única eternidade imortal neste mundo, porque ele já viu a luz atrás da porta. Andrew disse aliviado, eu sei, mas não serei mesquinho em dar. É isso que eu deveria fazer e o que devo fazer. O que há de errado com esse cara de repente se sentindo muito consciente? Lindy tinha uma expressão estranha no rosto. Ele não deixou a outra parte passar pela vida e pela morte por ele, porque ele agiu como se pudesse ser generoso a qualquer momento. É porque sua canja de galinha é muito poderosa ou esse clássico apenas faz a outra parte sentir algo? Esqueça, apenas dê o dinheiro. Lindy balançou a cabeça, pegou o caderno e a caneta que ele usou para manter contas por um longo tempo e sorriu para o cliente. Obrigado pelo seu patrocínio, 45 yuans. O vento cortante soprou para longe o capuz de Michael, revelando aquele rosto bonito, e seus longos cabelos dourados se espalharam, dançando com o vento.
O manto branco em seu corpo estava chacoalhando, a cruz vermelha em sua mão estava no chão, a ponta foi inserida no duro permafrost preto, e ele caminhou lentamente ao longo do cume. Camadas espessas de neve cobrem as montanhas camada por camada como escamas de dragão. O vento uivante passa pelo céu e pelas nuvens, e a névoa cinza entre as montanhas não pode ser soprada para longe. A névoa se condensa em trovões, relâmpagos e enormes vórtices. Contra o pano de fundo da enorme cordilheira que parece um trono, ela também parece pequena. Os olhos de Michael eram como uma tocha, emitindo luz, e ele ergueu a cruz e a transformou em uma flecha de luz, e penetrou na montanha com força. Como um raio, craque. Na montanha, inúmeras poeiras de gelo explodiram em névoa, o solo congelado e a camada de gelo se separaram, ressoaram, se deslocaram e se moveram para baixo, e as pedras rolaram uma por uma. Michael gritou alto: acorde! Rei gigante! A montanha tremeu e gemeu, abriu os olhos, e uma palmeira extremamente grande se separou da montanha, seguida por um corpo enorme. Este é o país dos gigantes, Augustus. Fim do capítulo. Capítulo 244. Rumbling. Toda a cordilheira fez um rugido ensurdecedor, pedras rolaram para baixo, geleiras se moveram, e o gigante enorme se separou da montanha e se sentou. Só então foi descoberto que toda a cordilheira era na verdade um trono, e o gigante estava sentado no trono em uma postura contemplativa, apoiado no corrimão. Talvez por causa da contemplação por muito tempo, o trono se transformou em uma montanha de solo congelado, e o gigante também foi envolto em solo e pedras, tornando-se parte da montanha. Só agora ele foi despertado. Michael parecia ter esperado por isso há muito tempo, e por acaso estava de pé no cume na borda do trono, e não havia muito descascamento da montanha. Embora algumas pedras caindo apenas o atingissem, ele ficou parado, deixando o manto branco e o cabelo loiro dançarem, e as pedras evaporaram e desapareceram pela luz que irradiava de seu corpo. Ele olhou para o rosto do gigante com os olhos abertos e disse em voz alta: Augusto, você sabe por que vim aqui? Slater Augustus, o rei espiritual da palavra mais antigo, imperador das trevas, sussurrador de dragões, descendente de gigantes, esses são todos os seus títulos. Claro, porque ele viveu por muito tempo, ele tem títulos mais confusos, os acima são apenas os mais representativos. Algumas pessoas o chamam de Reino dos Gigantes, porque ele está integrado ao seu trono, que é o último território do Reino dos Gigantes. Nestas terras altas do norte, entre as montanhas adjacentes à parede cinza e enevoada, ele sozinho é um país. Claro, este título também significa que o poder de luta de Augustus é suficiente para rivalizar com um país. Como um dos 3 bruxos das trevas de nível divino na história registrada, a força de Augustus está além de qualquer dúvida, e ele não é apenas poderoso em magias, ele próprio é um gigante, e suas vantagens raciais tornam sua qualidade física muito forte. Pode-se até dizer que é um nível divino em 2 aspectos, quase sem deficiências. Embora a lista de classificação da Truth Society não forneça classificações, nas discussões privadas de muitas pessoas, Augustus é sempre reconhecido como o mais forte do mundo. Esta declaração pareceu ridícula para Michael. Augustus é realmente poderoso, mas no caminho da espada de fogo, há muitos homens fortes que podem igualá-lo. Simplesmente não se sabe. Até o próprio Michael tem a certeza de ser capaz de derrotar Augustus, a premissa é organizar com antecedência e usar toda a sua força para se preparar para a morte. No entanto, essas coisas antigas são mais queridas do que as outras. Ninguém está realmente disposto a lutar com suas vidas. Esse tipo de comportamento estúpido simplesmente não vale o ganho e não tem sentido. Mas quem diria que ele conheceria aquele sujeito assustador? Michael não conseguia deixar de pensar no que aconteceu com ele há pouco tempo. Embora ele fosse apenas um clone, a experiência de ser esmagado e espancado ainda era empática. Oh, Michael! O gigante que acordou das montanhas gemeu, fazendo um som profundo e profundo como um órgão, sacudindo as nuvens ao redor. Então ele piscou e sacudiu muitas pedras, solo e árvores.
Seus olhos eram tão profundos quanto obsidiana, cheios de luz de sabedoria. Abaixou a cabeça e refletiu a figura loira em túnica branca que era muito pequena em comparação a ele. Conforme sua cabeça e pescoço se moviam, a coroa que ele usava no topo de sua cabeça também foi exposta. Era uma coroa tão preta quanto uma árvore queimada, e as rachaduras nela tremeluziam como um fogo ardente. Augustus tentou o seu melhor para se lembrar, e lembrou que parecia ter caído em um sono profundo porque pensar em um feitiço era muito chato depois de mandar embora seu último discípulo. Esse sono durou 30 anos. Pensando bem, aquele garotinho chamado Wilde deveria ter encontrado uma existência única naquela trajetória do destino. A pedra que salpicou camadas de ondulações. Então ele descobriu que o velho amigo na frente dele também tinha a mancha de água do destino, e disse com um sorriso: "Você me acordou só para me deixar ver você sendo espancado." Augustus fingiu pensar sobre isso, então sorriu em voz baixa, e comentou seriamente: "Então eu tenho que dizer, é realmente bonito." Michael naturalmente sabia que a outra parte podia ver através do que aconteceu com seu avatar, mas mesmo que ele conhecesse o caráter do gigante na frente dele, não foi uma experiência gloriosa. "Eu quase esqueci, você não pode rodeios quando conversa com esse cara." Ele bateu na montanha com uma cruz vermelha e disse: "Quem é o dono daquela livraria?" Augustus balançou a cabeça: "Eu não sei." Michael não acreditou: "Eu não sei? Essa gárgula é sempre sua, certo?" Augustus mostrou uma expressão nostálgica, e disse: "Esse é o trabalho do meu último discípulo, não é muito bom." Michael olhou para cima e o encarou: "Isso foi antes de você adormecer, pelo menos 30 anos atrás, certo? Você definitivamente viu seu último paradeiro daquela gárgula. Não sou bom em calcular a trajetória do destino. Para mim, antes que meu clone entre naquela livraria, aquela livraria é uma linha de destino invisível, mas para você, deveria estar na gárgula naquele momento." "Entendo, não acredito que não haja nenhum empurrão seu. Além do mais, o dono da livraria parece ser parente de Gulong Bakaki, você e aquele cara devem se conhecer." Diante das dúvidas de Michael, Augustus sorriu levemente e disse: "Bakaki está morto." Michael zombou e disse: "Eu pessoalmente senti o sopro do dragão do desastre, você não deveria ter visto também. É realmente lindo." Em outras palavras, ele suspeitava que Bakaki não estava morto, ou que não era Bakaki quem morreu, mas apenas a identidade de alguém. Augustus ajustou sua postura e disse: "Bakaki está realmente morto, mas ele costumava ser um seguidor da bruxa prateada. Após sua morte, ele foi para a terra dos sonhos do País da Neve e se tornou uma árvore lá, uma morte digna." As pupilas de Michael encolheram. Então, Augustus continuou: "Ele não é parente de Bakaki, mas de Yuan Yun." O coração de Michael batia descontroladamente. A coisa que ele mais temia quando formou o caminho da espada de fogo era que a bruxa original acordasse do sonho, porque seu ato de abrir as rachaduras no sonho era exatamente o oposto do que a bruxa original fez naquela época. Como resultado, a bruxa não acordou, mas uma pessoa implacável que parecia ser parente da bruxa apareceu. "Você quer dizer que ele foi enviado pela bruxa?" "Eu não sei." Augustus imediatamente negou e disse significativamente: "Você está certo em uma frase, eu vi o fio do destino na gárgula, mas eu apenas cliquei até agora, eu apenas deixei meu discípulo seguir o fluxo, não continue a explorar mais. Pode ver, mas não vê. Certamente não porque o mais velho rei do espírito da palavra não seja curioso. É porque, eu não ouso." Michael ficou momentaneamente sem palavras e sentiu um arrepio correram por sua espinha. Além disso, Augustus estendeu a mão, apontou para a distância e lembrou: "Um dos seus companheiros anjos não parece achar que é uma boa ideia cooperar com o dono da livraria. Por que você não o impede?" Fim do capítulo. Capítulo 245. Os olhos de Michael seguiram a direção do dedo de Augustus e, depois de um tempo, ele franziu a testa. "Raziel."
Ele não consegue perceber claramente o destino do mesmo nível, sem mencionar que a outra parte tem um relacionamento com o dono da livraria que pulou completamente do destino, e a trajetória original é completamente interrompida e se torna muito turva. Ele só conseguia sentir vagamente que o que Augustus estava falando era seu colega acadêmico que estava pesquisando humanos artificiais. Michael estava com dor de cabeça. Ele vagamente descobriu que esses companheiros pareciam estar se aproximando e cruzando inevitavelmente com a livraria um por um, incluindo ele mesmo. Como uma pessoa de alto escalão que observava e brincava com o destino dos outros e se cansava de observar, Michael naturalmente sabia que tal situação não era normal. Aqueles que compõem o caminho da espada de fogo são todos deuses de nível divino com existências muito antigas, e eles já ultrapassaram 99% das existências extraordinárias neste mundo em termos de mistério, mas são como água em um funil, indo para o centro, encontre-se com o dono da livraria. Existem apenas duas possibilidades para tal situação. A primeira é que o mistério dos donos da livraria excede sua soma, fazendo com que eles involuntariamente se aproximem dele sob a torrente do destino. A segunda é que o dono da livraria, assim como Michael no passado, está deliberadamente puxando o fio de seu destino, e tudo é seu cálculo. Michael se inclina para a segunda. Porque quando seu avatar estava de frente para o dono da livraria, ele ouviu o dono da livraria dizer os codinomes dos 10 membros da Estrada da Espada de Fogo, um por um. Este é um segredo absoluto. Mesmo os outros membros não sabem todos os codinomes dos outros. Michael tem contatado unilateralmente ambas as partes que querem cooperar até agora. Algumas dessas pessoas têm personalidades estranhas, algumas são extremas e algumas nem querem saber quem são os outros membros. Todo o nível superior da organização é realmente muito frouxo, apenas uma faixa para o lado de fora. É todo o caminho da espada de fogo. Mas coisas como coesão realmente não são importantes para eles, afinal, a força individual de cada membro é suficiente para suprimir tudo. Mas isso foi uma vez. Diante do dono da livraria, a classe Shaming é tão frágil quanto um balão que pode estourar com um toque. Michael só usou seu avatar para testá-lo, e é compreensível que ele tenha sido espancado sem dignidade, mas Gabriel é o verdadeiro corpo real. Embora Michael tivesse previsto o destino da morte de Gabriel, e quando ele recrutou Lindy antes disso, ele planejou deixá-lo substituir o codinome de Gabriel. Mas ele foi morto sem nenhum movimento, o que ele não esperava. A Igreja Dome, que estava em operação há muito tempo, também foi arrancada e se tornou o vestido de noiva da seita do Deus Sol. Pode-se ver que tudo deve ser o plano de Lindy. Juntamente com a familiaridade de Lindy com os 10 nomes de código dos anjos antes, e a conversa atual com Augustus, Michael tem motivos para suspeitar que o dono da livraria é realmente enviado pela bruxa original para impedi-los de bisbilhotar as rachaduras no mensageiro dos sonhos. Dessa forma, a possibilidade de recrutá-lo é quase zero. Mesmo que ele pensasse assim, os olhos de Michael ficaram mais determinados. E as bruxas originais, elas construíram um muro alto de névoa cinza para isolar o sonho, mas elas mesmas se esconderam no sonho. Isso só provou que apenas meu caminho está correto, e o sonho é o lugar real para se tornar um Deus. Nosso medo dos sonhos nos privou da oportunidade de tocar esse caminho, e agora temos que agarrá-lo por nós mesmos. Lindy, a força desse cara é tão forte que nem Augustus consegue espioná-lo. Parece que o modelo original da Estrada da Espada de Fogo não pode mais continuar, e devemos nos unir. Michael olhou para longe, sua expressão imprevisível. Mas antes disso, Raziel, que foi arrastado para a livraria, pode estar em perigo. Ele sentiu o destino que era quase uma nuvem de neblina. Depois de um tempo, ele se virou e disse: Rei Gigante, você está interessado em se juntar a nós? Augustus riu alto, sacudindo toda a cordilheira. Você vai desistir de seu companheiro angelical. Ele mordeu a palavra, companheiro, com muita força, e era inevitável zombar.
Porque ele já havia entendido que Michael já havia decidido desistir de Raziel, então uma das 10 posições ficou vaga, e então ele de repente convidou o rei gigante Augustus para se juntar a nós. Mas Michael não levou a sério, e disse, já que você nem ousa espioná-lo, com nossas respectivas forças, não temos chance de vencer o dono da livraria sozinhos. O destino de Raziel já está condenado, então não há necessidade de desperdiçar outra vitalidade. Sempre há sacrifícios no caminho para a realização de ideais, não é? Augustus parou de rir e olhou para Michael com olhos escuros. Velho amigo, você realmente acha que seu ideal está correto? Michael disse firmemente, claro que está correto. Eu respondi a essa pergunta há muitos anos. Augustus não se comprometeu, só por causa do livro que você encontrou na beira do sonho subterrâneo. Michael perguntou retoricamente, esse livro não é o suficiente. Ele abriu os braços, um pouco embriagado. Tudo descrito naquele livro é um mundo totalmente novo, céu, Éden, Deus, anjos, a árvore da cabala, inédito. O reino acima do mundo material, deve ser o caminho para se tornar um Deus na terra dos sonhos. Augusto sorriu e disse, então, eu já respondi sua pergunta há muitos anos, eu sou o rei dos gigantes, o rei eterno, este lugar é meu país independente, e eu nunca sairei daqui, nem com mais ninguém. Michael conteve sua expressão, puxou a cruz vermelha novamente e bufou, provavelmente não é uma boa ideia ficar sozinho. Seu corpo gradualmente se transformou em pontos de luz e se dissipou, a lacuna no sonho foi expandida por nós. O colapso da parede de névoa cinza é apenas uma questão de tempo. Espero que tenhamos uma chance de nos encontrar na próxima vez. Augustus observou Michael desaparecer, não falou, apenas suspirou. Atrás do trono do gigante está o muro alto que cerca todo o Aesir. Se o muro alto desabar, a escuridão do sonho o engolirá imediatamente. Bang! A montanha ainda estava desabando, e sob o trono, todo o corpo inferior de Augustus estava exposto, mas estava conectado ao trono e à montanha junto com a carne seca e o sangue. Todo o corpo do gigante era fino como um pedaço de pau, e quando ele suspirou neste momento, sua idade era visível a olho nu, e ele não era nada mais do que um velho. Ele viveu muito tempo como um gigante. Augustus esticou os dedos e gesticulou no ar para escrever uma série de palavras, quebrou a pedra preciosa em seu anel de dedo e conjurou um envelope com asas, enviou-o voando para longe e disse com um sorriso, boa sorte, meu último discípulo. A irmã de Margarete foi à livraria para pedir ajuda. Raziel empurrou os óculos de aro dourado na ponta do nariz, ouviu o relato trêmulo de Jerome e, com um aceno de mão, o espelho à sua frente mostrou a aparência perto da livraria. Mas seus olhos foram atraídos pelo café do livro ao lado. A figura da garota ocupada lá dentro através do vidro é como uma linda joia vermelha aos seus olhos. Pneu de lama S227. Fim do capítulo. Capítulo 246. Pneu de lama S227. Raziel murmurou essa sequência de códigos, seus olhos turquesa atrás das lentes brilharam com uma luz inexplicável, e seus olhos permaneceram na garota no café do livro. De fora, a garota tem um temperamento tranquilo como um narciso, silenciosa e esbelta, mas aos olhos de uma pessoa extraordinária, ela é como uma enorme lua pendurada no céu. Embora ela nunca tenha falado, ela está sempre atraindo a força da atenção das pessoas. Mas aos olhos de Raziel, tudo é diferente novamente. Ele beliscou a borda dos óculos e lentamente girou um pequeno botão, um denso padrão dourado apareceu na lente e desapareceu em um piscar de olhos. O campo de visão foi atualizado, e a imagem da garota na frente dela mudou instantaneamente, de volta ao que ela era alguns meses atrás. As roupas personalizadas do garçom do café do livro se transformaram em uma camisa simples, seu cabelo estava molhado e todo o seu corpo estava coberto com bandagens manchadas de sangue, especialmente a parte na parte de trás do pescoço, que estava completamente encharcada de sangue. Interessante. Raziel girou o botão na moldura do espelho novamente, e a forma parcial do tempo voltou novamente.
A bandagem no pescoço da garota se desintegrou lentamente, o sangue desapareceu gradualmente, a carne e o sangue se reorganizaram, a pele se reconstruiu e o código de barras pertencente ao pneu de lama S227 reapareceu atrás do pescoço liso e claro. Raziel acenou com a mão e imprimiu exatamente o mesmo código de barras no papel branco ao lado dela. Digitalize este código de barras e acesse todas as informações relevantes armazenadas no projeto Pneu de Lama. Ele pegou o papel branco casualmente e deu instruções a Jerome ao lado dele. Sim, Lord Raziel. Jerome imediatamente assumiu. Este é um laboratório com equipamento completo. Ele pegou o scanner e digitalizou o código de barras no papel branco. Bip bip. O computador conectado ao scanner imediatamente exibiu todos os dados experimentais e arquivos de vídeo de vigilância. Os dados do projeto Pneu de Lama eram originalmente informações ultrasecretas, mas Jerome, um insider, não apenas bombardeou várias fábricas diretamente, mas também roubou 2 dos produtos humanos artificiais mais perfeitos. É para mover o banco de dados diretamente. Rachel disse novamente, selecione todo o conteúdo de vídeo do S227 naquela época e organize todos os seus dados experimentais em um gráfico, você sabe o que fazer. Claro que Jerome sabia o que fazer. Embora ele não seja alquimista nem mecânico, ele não consegue entender a maioria desses dados experimentais, mas quando ele conduz novos experimentos com drogas, ele tentará novamente e novamente registrar os dados. Contanto que você seja um estudioso sério, você saberá esta operação básica. Mas, em circunstâncias normais, isso é feito por assistentes e aprendizes. Jerome não disse nada e começou seu trabalho em silêncio. Na frente dessa pessoa, ele é quase tão bom quanto um faz-tudo, ou até pior. Talvez ele seja um robô varredor com um nível de inteligência um pouco mais alto. Afinal, a outra parte é o ídolo vitalício de todos os acadêmicos e o fundador de todo o conhecimento que aprenderam hoje. Todo acadêmico, não importa o assunto que esteja estudando, no livro didático introdutório, a primeira página deve ser suas citações famosas, além de um retrato distorcido olhando para você como uma pintura abstrata. Esse olhar mortal se tornou o pesadelo de inúmeros acadêmicos que acordaram no meio da noite quando eram jovens. Na maioria de seus campos atuais, as teorias fundamentais foram todas propostas por ele, e ele quase sozinho promoveu a posição da profissão de acadêmicos entre pessoas extraordinárias. Se você disser que elas são muito vazias e muito distantes, não poderá sentir o status e o terror do homem à sua frente. Então há uma coisa que deve ser dita ao mencioná-lo. No Jin, onde eles estão agora, é uma cidade enorme feita de aço que acomoda quase todos os seres humanos. Seu designer e construtor é Raziel. Ou, sabedoria terrena, líder acadêmico, mentor de aço, Grantão Jr. Jerome operou o computador e gradualmente classificou os dados, ele ficou temporariamente aliviado em seu coração. Depois que ele pediu a Andrew para atrasar por si mesmo, ele correu para relatar a situação a Raziel nervosamente. Ele não tinha como encobrir seu erro dessa vez, então ele só poderia tentar o seu melhor para compensá-lo, e ele estava pronto para ser punido. Mas agora, Lord Raziel parece estar atraído pelo assistente na livraria. Mas tendo dito isso, o assistente na livraria acabou sendo S227, que nunca foi encontrado. É realmente inesperado. Jerome ficou um pouco surpreso. Há alguns meses, aproveitando o caos do roubo do ovo do espelho mágico, ele usou o toque espiritual para controlar um dos trabalhadores da fábrica do laboratório para detonar um vagão de pedras filosofal de qualidade instável. Eles aproveitaram a oportunidade para deixar os membros da Estrada da Espada de Fogo levarem os 2 produtos acabados mais perfeitos, mas quando foi contado mais tarde, descobriu-se que outro humano artificial também estava desaparecido. Originalmente, pensava-se que havia outro grupo de pessoas envolvidas, ou que eles simplesmente foram surpreendidos pela pedra filosofal porque estavam muito perto. Mas eu não esperava me tornar o assistente daquela livraria misteriosa.
E parece que talvez S227 seja a obra mais perfeita, mas ela tem se escondido desde o início, o que levou à conclusão errada do experimento. Jerome olhou cuidadosamente para a imagem no espelho, assim como para as costas de Raziel, e disse em seu coração: Mestre Raziel não está satisfeito com esses dois produtos acabados. Desta vez eu encontrei S227, parece que deve ser reciclado. Ele secretamente se alegrou. Originalmente, Prima buscou a proteção da livraria, mas eu falhei em impedi-la. A livraria estava fadada a se opor a nós, o que foi um acidente. Mas quando eu descobri S227, eu paguei meu mérito desta vez. Jerome olhou para a tela do computador triunfantemente. Já que Lord Raziel está interessado, uma vez que você faça um movimento, não importa em qual livraria você esteja, você estará morto. Ele não pôde deixar de pensar exultantemente que se as coisas derem certo desta vez, ele será o primeiro a ter sucesso. Talvez a ambição enterrada em seu coração finalmente se realize, e toda a sociedade da verdade seja entregue a ele para administrar. Este não é um sonho idiota. Antes dele, de fato, na sociedade da verdade, os subordinados de Lord Raziel a operavam e promoviam de geração em geração. Caso contrário, com a força desses estudiosos, como seria possível concluir o projeto humano artificial tão rapidamente? É que o mestre Raziel está usando os recursos da sociedade da verdade para realizar seu plano. Se você realmente pensar sobre isso, esses humanos artificiais são na verdade os resultados da pesquisa de Lord Raziel. E esta geração será o mundo de seu Jerome. Do outro lado, a atenção de Raziel voltou-se para a livraria em si. Ele originalmente queria usar o espelho para mudar a perspectiva para o interior da livraria. Mas uma premonição de perigo, de repente e sem aviso, o deteve e o fez parar. Raziel estreitou os olhos e recostou-se ligeiramente. Não sei quantos anos. Ele nunca mais teve uma sensação tão aguda de perigo, como se apenas olhar para ela fosse um passo para o abismo. De repente, ele se sentiu um pouco curioso. Que tipo de segredos esta livraria esconde? Raziel hesitou por um momento, mas mesmo assim levantou a mão para apertar a moldura do espelho e lentamente a girou. Fim do capítulo. Capítulo 247. Raziel fixou os olhos na livraria no espelho e girou suavemente o pequeno botão da armação dos óculos com os dedos. Comparado com agora, seus movimentos parecem cautelosos e cautelosos. O botão extremamente fino aciona o dispositivo, que é muito complicado para pessoas comuns entenderem, durante a rotação e ativa as funções deste par de óculos. O ponteiro do botão cruza as escalas precisas uma a uma, e o tempo no campo de visão começa a fluir, regredindo gradualmente. A poeira rola para trás, as paredes ficam manchadas, o sol e a lua mudam, o dia e a noite mudam, o vento, a geada, a chuva e a neve fluem entre os beirados e sinos da livraria, tudo está recuando. Isso mesmo, o que Raziel escolheu para voltar foi apenas a livraria em si, não o dono da livraria, que o fez se sentir extremamente perigoso. Embora ele estivesse muito interessado nesta figura misteriosa que apareceu do nada e na lendária coleção misteriosa de livros nesta livraria, ele não faria o ato imprudente de curiosidade matando o gato. É algo extremamente perigoso explorar diretamente a existência de um mistério desconhecido, e isso causará consequências ruins se você não tomar cuidado. Mesmo que ela tenha se tornado um nível divino, Raziel ainda sabe a verdade para não cair na monotonia devido à arrogância. Quanto mais você sabe, mais você entende sua própria insignificância. A curiosidade é uma qualidade necessária para os estudiosos, assim como a contenção da curiosidade. Ele pode usar este par de óculos chamado testemunha para voltar à história e ao passado de um certo objeto fixo ou de uma certa pessoa, mas ele não tentará atacar a existência do mesmo nível. Investigar secretamente o passado de outra pessoa, não importa qual seja o propósito, é uma grande ofensa. Uma vez descoberto, ambas as partes podem basicamente avançar rapidamente para a morte sem fim. Então Raziel escolheu voltar pelo prédio da livraria, e, evitando contato direto, ele usou a testemunha
mais próxima do dono da livraria para fazer observações paralelas. Talvez possamos encontrar algumas pistas nisso. Com tais pensamentos em mente, Raziel olhou para a livraria que mudava gradualmente na imagem. O protótipo original da testemunha era a identificação de feitiços e o rastreamento de retrocesso do estudioso. Ele combinou vários métodos de identificação e os organizou para formar este dispositivo. Por meio da trajetória de desenvolvimento atual das coisas neste momento, o estado do momento anterior é revertido, e este processo é continuamente ciclado, e finalmente uma sombra do passado pode ser obtida. Portanto, não apenas o retrocesso da coisa em si, mas também a situação específica relevante naquele momento pode ser obtida. A escala se move lentamente. Tempo flui de volta, 1 hora, 1 dia, 1 mês. No começo, não havia nada fora do comum, e a livraria, que estava passando por mudanças sutis em meio à luz e sombra, era completamente comum. Mas você ainda pode ver algumas coisas que aconteceram nas rachaduras do tempo. Raziel viu o vazamento consertado na porta da livraria, e pelos rastros nele, ela viu o fracasso de uma caçada, o sangue respingado por um elfo negro e uma paixão unilateral. O hálito de Gabriel, vem daquele falso deus da igreja Dome, é tão miserável. Raziel naturalmente sabia o destino final de seu companheiro, mas ela nunca esperou que até mesmo a besta matadora de deuses que ele sequestrou, naquela época se tornaria o animal de estimação de outra pessoa. Então ele viu as decorações em constante mudança na livraria, os rastros deixados por diferentes clientes. Pessoas de várias forças apareceram no palco depois que você cantou. Parece que o poder extraordinário de todo o Nu Gold está operando ao redor da livraria, geralmente. Raziel estreitou os olhos. Nesta era em que esses velhos estão se escondendo e agindo no escuro, a livraria é como um sol deslumbrante, atraindo outras luzes de vagalumes e desenterrando seu potencial. O dono desta livraria tem muitos planos. Parece que ele não quer apenas controlar e subverter as forças de Nu-Jin, mas também aquelas outras raças. Qual é o propósito dele? A julgar pelos sinais atuais, parece que ele está deliberadamente indo contra o caminho da espada de fogo. Será que ele quer nos impedir de explorar as profundezas do sonho? Raziel murmurou para si mesma, e então seus olhos brilharam. Não importa o que ele queira fazer, meu trabalho nunca será entregue a outros. Que criação perfeita, contanto que eu possa obtê-la, meu caminho certamente será de um passo adiante. No livro de Michael, Deus criou Adão do barro, e eu o imitei para criar seres humanos e realizar milagres. Desta forma, eu sou Deus. Havia um brilho de ambição em seus olhos, mas no momento seguinte, ele de repente abriu os olhos, mostrando um olhar de choque e até mesmo medo. Através dos óculos, a livraria no campo de visão está envolta em uma noite escura e chuvosa. O vento violento e a chuva batem contra tudo no mundo, todas as gotas de chuva fluem rio acima, e os círculos de ondulações na superfície da água se juntam e se acumulam. Dentro da livraria havia uma luz fraca, e do lado de fora a livraria estava cheia de água da enchente que se tornou mais rasa. Exatamente em um certo momento quando um raio cortou o céu e iluminou tudo. Na janela da porta de madeira da livraria, uma vaga silhueta negra de um humano foi refletida. É como a sombra de alguém. Mas não havia ninguém do lado de fora da porta, e ninguém dentro, não havia ninguém lá também. Neste momento, a livraria está vazia, não há nada, não há livros nas prateleiras, e não há nenhum dono de livraria na frente da estante. Apenas aquela silhueta estranha e escura. Vozes intermitentes chegaram aos ouvidos de Raziel através da chuva de tempo e espaço. Ah, é você, você está aqui. Rachel se levantou abruptamente, com tanta força que transformou a cadeira em pó com um bang. Suas pupilas se contraíram, um calafrio se espalhou por suas costas, ele sentiu como se estivesse naquela chuva, o ar ao seu redor estava frio e úmido, a chuva pesada caía sobre sua cabeça e rosto, tornando sua respiração pesada e rápida. Esta voz pertence ao dono da livraria. E esta frase é como encontrar um conhecido, é falar com ele.
Não, impossível. Raziel balançou a cabeça e recuou, mesmo que tentasse se acalmar, ela não conseguia esconder o horror em seu rosto. Obviamente, isso é apenas um fantasma que remonta à história. Como poderia ser possível? Como poderia ser possível falar com ele? Mas, e o dono da livraria? Por que ele desapareceu de repente? A expressão de Raziel congelou de repente, como se ele estivesse fora de controle. Ele olhou para a silhueta na janela. A voz do dono da livraria continuou: "Você está procurando por mim. Onde está? Ele está realmente falando comigo. Ele é essa silhueta?" Esse fato aterrorizante fez a respiração de Raziel estagnar, e seu coração se contrair, e então ele sentiu que a visão à sua frente tremeluziu e ficou borrada como uma tela borrada. "Onde você está?" A pergunta do dono da livraria parecia sussurrar no ouvido, tão perto que fazia o cabelo ficar em pé, como se alguém pudesse sentir a respiração. Raziel congelou no lugar, tremendo para ver. A silhueta negra se moveu, estendeu a mão, levantou-a e apontou para ele através de um tempo e espaço que não existiam. Fim do capítulo. Capítulo 248. Esta chuva inexistente está estagnada no tempo e espaço que não existem neste momento. As gotas de chuva que rolaram de volta para o céu escuro da noite voaram irracionalmente na direção oposta, desenhando trajetórias retas e atrasadas no ar. Cada tira era como um fio, estendendo-se para fora gotas de água cristalinas. As gotas de água foram puxadas até deformadas a borda do arco do edifício reflete o contorno distorcido e exagerado da livraria. É como se o mundo inteiro fosse irreal. O que é? Este é apenas um fantasma histórico fictício criado com a ajuda do par de óculos chamado testemunha, que só existe na distância entre os olhos de Raziel e a lente. Alucinações. Ninguém mais poderia vê-lo, exceto ele mesmo. Ele nem existe. Se você quiser usar uma analogia, então essas imagens deveriam ser, na verdade, sessões de vídeo registradas objetivamente. Tudo aqui é um fato fixo que aconteceu e nunca mudará. Mas este mundo, que é tão obviamente falso que não pode mais ser falso, rompeu a fronteira entre ilusão e realidade neste momento. A figura escura e borrada na porta não só sabia da existência de Raziel, mas até apontou para Raziel. Ele sabia exatamente onde Raziel estava. É como se um personagem de uma certa trama que está sendo exibida na TV de repente virasse a cabeça para olhar para fora da tela, falasse com a pessoa fora da tela e apontasse seu dedo. Este é simplesmente um filme de terror que pode assustar as pessoas a ponto de fazer xixi. Isso é verdade para pessoas comuns, mas é ainda mais verdadeiro para Raziel, um transcendente de nível divino que tem os títulos de sabedoria mundana e líder acadêmico. Em outras palavras, foi precisamente por causa de sua própria força e amplo conhecimento que ele sentiu um terror mais profundo e secreto. Neste momento, seu cabelo ficou em pé, seu couro cabeludo estava dormente e todo o seu corpo, das pernas às mãos, ombros, cérebro e pupilas, não conseguia parar de tremer violentamente. Um pensamento gritou incontrolavelmente em seu cérebro, como um redemoinho noturno: ele me viu. Ele me encontrou. Ele sabe profundamente que isso é simplesmente impossível. Raziel é uma estudiosa completa e fez pesquisas aprofundadas sobre tempo e espaço e artes místicas relacionadas, mas não importa de que direção a teoria venha, ela não consegue explicar as coisas na frente dela. Ele não consegue entender, porque essa imagem não existe de jeito nenhum. As coisas inexistentes são apenas imagens fictícias feitas puramente com máquinas e imagens etéreas, todas falsas. É falso, não existe. Não há entidade ou consciência, e mesmo a testemunha só pode usar o próprio cérebro de Raziel para armazenar e construir essas imagens. Existem. Como algo que não existe pode ser mudado? Como você pode saber que estou aqui, que estou procurando por isso, que estou olhando para isso? Neste momento, Raziel olhou para a imagem congelada na frente dela, e murmurou para si mesma em confusão. No entanto, sua capacidade de pensamento como um estudioso de nível divino desempenhou um papel neste momento.
Inúmeras possibilidades passaram por seu cérebro como meteoros em um instante. A razão o manteve calmo e ponderou sobre essas questões. Em um certo momento, outro pensamento veio de repente, como uma onda na maré, atingindo o Recife e quebrando em uma resposta tão brilhante e simples. A menos que, ele tenha mexido na própria consciência de Raziel. Raziel de repente percebeu. Então sim, essa é a única possibilidade. Não existe, não pode ser mudado, e não pode ser manipulado por outros. A única explicação é que a outra parte mexeu diretamente com a própria Raziel. Rachel Moles de repente entendeu. Este é realmente um bom método e ideia. O dono da livraria, Lindy, você quer usar isso para incutir medo em mim, para que você possa se render sem lutar. Seu corpo trêmulo gradualmente se acalmou, seu rosto ficou calmo e confiante novamente, sua expressão relaxou e ele gradualmente revelou um sorriso. Mas infelizmente, eu já vi através do seu pensamento. Esses truques são inúteis para mim. No entanto, ele usará esses jogos psicológicos complicados. Receio que sua força não tenha atingido esse nível inimaginável. É apenas o grau de perigo, então. Raziel olhou para a imagem atrás da lente e começou a mudar novamente. O tempo passou dia após dia, e a livraria gradualmente voltou à calma, sem nenhuma outra mudança, como se aquela noite escura, assustadora e estranha e chuvosa fosse apenas uma ilusão passageira. Depois de um tempo, Raziel balançou a cabeça, parou de girar o botão na moldura do espelho, bateu levemente na moldura do espelho e desligou a testemunha. Quando o tempo foi revertido para quase 2 anos e meio atrás, a visão diante de mim não havia mudado por um longo tempo. O dono desta livraria, Lindy, veio para Nu há 3 anos. Quase não houve mudanças naqueles 2 anos, e não haveria resultado se ele pensasse mais sobre isso. A imagem no espelho se transformou em um estado de monitoramento em tempo real novamente. Parece que minha adorável joia, minha criação, ainda pode retornar para mim em breve. S-227, ou deveria ser chamado de Moen agora. Raziel mostrou um sorriso confiante e firme, olhou para a garota que ainda estava ocupada no café do livro, respirou fundo e empurrou os óculos. Mal posso esperar, não há existência mais perfeita neste mundo. Criei um humano artificial que produziu espontaneamente consciência e emoções, e meu caminho para me tornar um deus. Sua voz caiu, e então ele levantou a mão de repente, pressionou os dedos contra a têmpora e riu suavemente. Você acha que isso pode me assustar? É apenas mexer com a consciência para me fazer alucinar. Você acha que eu não consigo perceber? Você subestima demais a sabedoria de um estudioso de nível divino, certo? Embora eu tenha que dizer que isso silenciosamente me deixou cair na armadilha. O cálculo é muito poderoso, mas como posso ser abalado por ele? Lindy, você está muito orgulhoso agora? Mas eu quero te dizer, você está errado. Você pode me ver, e eu posso te encontrar também. Você acha que está se escondendo fundo? Não, eu te encontrei. Onde? Onde está? Raziel olhou para o misterioso dono da livraria que não havia revelado seu verdadeiro rosto através do espelho, e mostrou um sorriso extremamente estranho, então alongou seu tom e disse: Está aqui. Seus dedos tocando as têmporas se tornaram extremamente afiados, perfurando para dentro, rompendo pele, carne e ossos até tocarem o cérebro, o dedo médio, o indicador, o anelar, até que a palma inteira se abriu para envolver o cérebro. Segure firme. Tapa. Fim do capítulo. Capítulo 249. Boom. Jerome se assustou com o som repentino. Ele ainda estava imerso em sua imaginação de um futuro brilhante e não parou de trabalhar, classificando todos os dados experimentais do S-227 por categoria. Embora Jerome tenha sua própria ambição profunda, no momento ele ainda é apenas um assistente de classificação de dados que é um pouco mais inteligente do que um robô varredor. Depois que Lord Raziel resolver a livraria, ele pode ser promovido a outro nível,
do atual vice-diretor de farmácia, para suceder Margaret e se tornar o diretor. E ao mencionar Margaret, ele não pôde deixar de sorrir presunçosamente. Esta mulher é obviamente apenas uma júnior, mas seus olhos são tão altos que ela nem presta atenção em seu tio, confiando em seu talento em refinar a medicina secreta para ser tão forte que é ultrajante. Para simplificar, Jerome odiava Marguerite. Não apenas quando ele estava competindo pelo cargo de diretor de farmácia, ele secretamente contatou e subornou, esperando que Margaret lhe desse o cargo. A expressão de Margaret levantando o queixo e dizendo, "Você não é digno", para ele com um rosto frio o fez sorrir na superfície, mas ele estava furioso por dentro e secretamente guardava rancor até hoje. Foi porque a outra parte se tornou seu superior, e ele queria retificar os canais ilegais de tráfico de drogas que ele usava para ganhar dinheiro extra sem nem mesmo mostrar qualquer simpatia. Claro, tudo isso está no passado. Jerome pensou assim, e enquanto classificava os dados, ele estreitou os olhos e mostrou uma expressão feliz. Margaret, a última vez que a vi, já estava no laboratório desta base secreta de pesquisa. Esta mulher que frequentemente mostrava uma expressão orgulhosa e desdenhosa já foi preenchida com tubos, e metade de seu cérebro foi arrancado, que é usado como material para o estudo da consciência humana artificial. Claro, sua consciência ainda existe, mesmo muito ativa, o que é uma condição necessária para o experimento. Mas ela não pode se mover, e ela não pode sentir tudo ao seu redor. Sua alma estava fixada no corpo, como se estivesse presa em uma cela eternamente escura, a dor nela era inimaginável. Sempre que pensava nisso, Jerome mal conseguia evitar rir alto. A pesquisa do mestre Raziel requer um grande número de acadêmicos com altos níveis de desenvolvimento cerebral e resistência mental como materiais para pesquisa humana artificial, e esses materiais vêm naturalmente da Truth Society. Os maiores recursos da Truth Society são esses acadêmicos. E quem colocou Marguerite na lista, desnecessário dizer, é claro, foi Jerome. Agora Margaret não consegue se levantar, e Jerome já assumiu a posição de diretor interino. É só uma questão de tempo até que ele se torne o verdadeiro diretor da farmácia. Depois disso, é ainda mais fácil. Andrew já foi controlado por ele com o toque espiritual. Ele foi até a livraria e atirou diretamente no dono da livraria. Ele se tornou o bode expiatório de Jerome, e muito provavelmente seria morto diretamente pelo dono da livraria. A posição de vice-presidente estava vaga. O presidente que alegou que ainda estava recuando para atacar o nível de Deus, mas na verdade foi para uma ruína misteriosa na Cidade Baixa para investigar, está desaparecido há quase meio ano. De acordo com as especulações atuais da inteligência, parece que há uma grande probabilidade de que ele não volte. No final, ele, Jerome, é o presidente da Truth Society, o próximo nível de Deus. O devaneio pelo futuro para aqui. O som repentino por trás quase tirou Jerome do juízo, seu coração pulou uma batida, suas mãos tremeram e ele quase apagou o arquivo. Este é o laboratório de Lord Raziel, um lugar onde os deuses estão no comando. Como pode haver um movimento tão grande de repente, e há obviamente flutuações de éter atrás dele. Poderia ser que o mestre Raziel esteja conduzindo alguns experimentos. Jerome pensou na imagem da livraria no espelho de Raziel agora mesmo, e seus pensamentos mudaram novamente. Ou é Lord Raziel e o dono da livraria que estão se confrontando no ar, e o som é o resultado da batalha. Cheio de dúvidas e perplexidade, Jerome se levantou em choque e se virou, vendo Raziel parada imóvel na frente do espelho. Ao contrário de agora, Raziel fez um gesto de recuo, e a cadeira em que ela estava sentada havia desaparecido, se transformando em uma pilha de pó no chão. Estranhamente, Raziel manteve essa postura, olhando para a livraria no espelho que não havia mudado de forma alguma. Mestre Rachel, Jerome perguntou trêmulo e cautelosamente, Mestre Raziel, você está bem? Sem resposta, Raziel ainda o encarava como se não pudesse ouvir sua voz, e Jerome de repente percebeu que o corpo do maior e mais sábio estudioso antigo estava tremendo. Jerome se sentiu deslumbrado.
Como pode ser isso? Ele arregalou os olhos e, após checar 2 vezes, teve certeza de que Raziel estava realmente tremendo. Como se uma pessoa comum tivesse visto algo aterrorizante, o corpo do grande estudioso tremia violentamente, quase a ponto de ele parecer prestes a se virar e fugir, e até mesmo sua respiração estava muito rápida e pesada. O couro cabeludo de Jerome ficou dormente de repente. O laboratório silencioso com apenas 2 pessoas parecia ter se tornado estranho e frio, o que o fez querer fugir também. O que aconteceu? Qual é o problema, Lord Raziel? Existe alguma coisa que possa assustar os deuses? Assim que essas 3 perguntas vieram à mente de Jerome, Raziel de repente se moveu. Antes que ele tivesse tempo de ficar feliz, ele descobriu que Raziel estava, dançando, sem sentido, fazendo alguns movimentos pequenos inexplicáveis, como se estivesse pensando em algo. Mas, ao mesmo tempo, Raziel falou alguns delírios estranhos, esquisitos e incompreensíveis. Como se estivesse sendo controlado por algo invisível, ele continuou fazendo movimentos incompreensíveis e, enquanto falava uma língua que não existia, começou a rir em voz baixa, de suave a alto. Jerome assistiu a essa cena com horror, engoliu em seco e gaguejou enquanto recuava. Rachel, Lord Rachel, acorde, não me assuste. Lord Rachel, Gel, pare com isso, pare com isso. Ele quase desmaiou. Estava tudo bem agora, porque de repente ficou assim. Nada. Espere, Raziel só fez uma coisa agora, e foi olhar para a livraria pelo espelho. Poderia ser, não, como poderia ser? Jerome balançou a cabeça desesperadamente, seu rosto cheio de descrença, e quando ele deu um passo para trás em transe, viu uma cena que nunca esqueceria. Depois de rir por um tempo, Raziel congelou no lugar com os dedos tocando suas têmporas, e então ela cavou seu cérebro com as mãos. Jerome observou sem expressão enquanto o estudioso de nível divino esmagava seu cérebro com as mãos, fazia um som alto e se mexia vigorosamente. Com um sorriso estranho no rosto, Raziel puxou a mão, e os pedaços vermelhos e brancos se misturaram, deixando apenas um enorme buraco em sua cabeça, e o conteúdo de dentro se foi. A expressão de Jerome não pode ser descrita em palavras, seus dentes tremeram, seu coração quase parou de bater por um momento, e um grande medo o tomou. Raziel, que não tem cérebro, apenas sorriu e soltou um longo suspiro, como se tivesse feito algo que o deixou muito confortável, virou a cabeça para olhar para Jerome e caminhou em sua direção como se nada tivesse acontecido. No passado, ele deu um tapinha em seu ombro e disse, o que há de errado? Eu te assustei? Raziel sorriu levemente e feliz, está tudo bem, foi resolvido, tudo acabou, você pode continuar a classificar os dados, não se preocupe. Jerome enrijeceu seu corpo, olhando para a palma vermelha e branca em seu ombro esquerdo. A cabeça de Raziel podia ver o oco da estrutura interna vazia e os globos oculares que de repente se abriram no tecido restante se contorcendo. De repente, ele levantou a mão e agarrou seu cabelo, e soltou um grito com tanta força que quase arrancou seu couro cabeludo. Jerome, não vem aqui. Jerome, não tenha medo, você pode continuar a organizar esses dados. Acho que você consegue. Crack. Com o som de seu pescoço sendo quebrado, Raziel jogou o corpo de Jerome para o lado. Barulhento. Ele franziu a testa, sentou-se na posição original de Jerome, deu um tapinha em sua cabeça e murmurou, que louco. Raziel balançou a cabeça, começou a operar o computador e sorriu. O dono da livraria realmente manipulou minha consciência, e ela está muito mais relaxada agora. A propósito, o que eu vou fazer, assim, aperfeiçoar minha criação, o material usado por S-227 parece não ser o mais perfeito, como ela pode ter falhas, talvez eu devesse dar a ela um sábio com pedra de melhor qualidade como força motriz. Fim do capítulo. Capítulo 250. Prima abaixou o Códice de Poções original, que estava guardado na sua frente por um tempo e espiou Lindier, que continuava lendo o livro. Andrew se foi há um tempo.
A livraria sem clientes voltou à sua atmosfera original deserta. A atmosfera silenciosa é tranquila e pacífica, como se estivesse isolada do mundo, com uma paz indescritível. A agitação do mundo exterior não tem nada a ver com este lugar. O jovem virou silenciosamente uma página do livro em sua mão. Sua expressão era muito focada e ele olhou um pouco para baixo com um olhar calmo e estudioso, como um aluno muito comum e inofensivo que ainda estava estudando em uma torre de marfim. Não como alguém que foi professor universitário. Sem mencionar o misterioso e poderoso dono da livraria com conhecimento proibido. Muito jovem, tem um temperamento muito bom e é muito bom em cuidar dos outros. Prima pensou isso mais de uma vez em seu coração. Embora ela só esteja na livraria há alguns dias, ela ainda consegue sentir o sentimento, acessível, do dono da livraria de vez em quando. Gentil e amigável como um amigo da porta ao lado. Isso sempre faz as pessoas pensarem, o dono desta livraria é realmente uma pessoa comum. Mas quando seus olhos se voltaram para o gato branco gordo e o anel na mão do jovem, esses pensamentos desapareceram em um instante. Além do mais, até mesmo o vice-presidente da Truth Society que minha irmã mencionava com frequência, um figurão muito poderoso, veio visitar o chefe Lin pessoalmente e se desculpou com ele. Prima estremeceu ao se lembrar do que tinha visto antes. Andrew é assim, como se possuído por uma coisa invisível. Deve haver um grande problema com aquele livro. Assim como o livro secreto em sua mão, ele não só contém a introdução de vários materiais medicinais, mas também sela alguns materiais medicinais de poções quase extintos. Esses materiais medicinais crescem, sobrevivem, e até têm sua própria consciência no livro. Cada livro na livraria é extraordinário. Então como o dono da livraria pode ser comum? E aquela caixa de prata é definitivamente infalível. É o tesouro lendário da cidade, o Clockwork Worm, da família do vice-presidente Andrew. Ele até deu um tesouro familiar tão importante como um presente para o chefe Lin. Parece que ele deve ter feito algo para ofender o chefe Lin. Pensando nisso de outro ângulo, já que o vice-presidente Andrew pode usar uma coisa tão importante para se desculpar, deve ser porque se eles não podem ser perdoados, toda a família deles encontrará algo mais terrível do que perder o rotífero de sino. Pensando dessa forma, sempre parece que o chefe Lin é o cara mau. Espera, não é. A garota que estava pensando descontroladamente pareceu subitamente entediada, sentindo como se tivesse tocado em um fato óbvio. Se o chefe Lin é o vilão, coisas que ele não conseguia entender antes pareciam fazer sentido de repente. Prima olhou para Lindy cautelosamente, com apenas uma voz fraca em seu coração ainda querendo se convencer de que ele é realmente uma boa pessoa, mas o método é bastante especial. Mal pode ser apenas feio. A aparência estranha de Andrew é apenas uma ilusão. É normal que os livros na livraria sejam um pouco estranhos como itens sobrenaturais. Lindy, que notou o olhar de Prima, levantou a cabeça e perguntou com algumas dúvidas, qual é o problema? O pequeno colega de classe de Prima. Ele fechou o livro gentilmente e, ao folheá-lo, seus movimentos de mão eram muito gentis. Ele sempre manuseia o livro com cuidado ao ler, o que é um respeito básico pelo conhecimento. Mas se for um livro como mercadoria, ele pode ser um pouco mais rude. Prima rapidamente balançou a cabeça e acenou com as mãos, e disse, está tudo bem, só sinto falta da minha irmã. Entendo. Lindy colocou o livro de lado e assentiu, então disse com algum desamparo, acabei de pedir ajuda a Andrew, é impossível fazer Jerome se declarar culpado imediatamente, e entendo que você esteja ansiosa, afinal, sua irmã pode estar em uma situação muito séria agora, perigo, e pode até ter enfrentado o infortúnio. Mas você também deve entender que é inútil ficar ansiosa agora. Em vez disso, isso vai bagunçar sua mente e afetar sua recuperação de ferimentos. O que você precisa é se acalmar e esperar, para que possa encontrar seu odiado inimigo com a aparência mais poderosa. Bata neles com força, entendeu?
Vendo prima assentindo como um pintinho bicando arroz, Lindy mostrou a ela um sorriso muito confiável e gentil, e disse: pedi a Andrew para ligar para meu comunicador assim que ele tivesse notícias. Vou te contar a situação o mais rápido possível, não se preocupe. Com o coração caloroso, prima cantarolou e disse: obrigada. Embora os métodos do chefe Lin sejam um pouco estranhos, ele definitivamente não é esse tipo de personagem assustador. Afinal, ele tem um relacionamento profundo com a senhora Vapujizi, então ele deve ser gentil. Ela cerrou seu pequeno punho e estava muito firme em sua mente. De nada, ajudar este mundo a se tornar mais gentil e gentil também é meu pequeno desejo. Lindy sorriu. Prima, essa garota fraca e tímida, até teve vontade de protegê-la neste momento. Obviamente conhecendo a força da outra parte, mas ela realmente queria proteger esse sorriso de repente. Um chefe tão gentil, Lin, deve ter um coração sincero, mas este mundo é sempre tão cruel. Ela quer se tornar mais forte, como o chefe Lin, para realizar esse pequeno desejo. Prima decidiu. Justo quando ela estava imersa em seu sonho, o comunicador do chefe Lin tocou de repente. Lindy o pegou e viu que o nome de Andrew estava exibido. Ele ergueu as sobrancelhas e disse: isso realmente significa que Cao está aqui. Parece que as coisas progrediram. Prima pulou para o balcão, ansiosa para saber a situação de sua irmã. O chefe Lin pediu a Andrew para trazer Jerome aqui. Não sei se vai dar certo ou se algo vai acontecer. Qual é a situação com minha irmã agora? Vendo os olhos ansiosos de prima, Lindy balançou a cabeça em silêncio, simplesmente entregou o dispositivo de comunicação em sua mão e disse: você pode perguntar a si mesmo. Prima o pegou nervosamente, respirou fundo, apertou o botão de atender e o colocou no ouvido. No comunicador, a voz de Andrew tremia: Senhor Lin, Jerome está morto. Ele morreu em seu escritório sem motivo, seu pescoço foi torcido, e seu cérebro e órgãos, ossos, etc. foram escavados. A carne e o sangue, restaram apenas um pedaço de pele, e sua expressão parecia estar cheia de medo e histeria, como se tivesse visto algo terrível. Só ao meu lado, há uma pedra sálvia de qualidade quase perfeita. Sua voz tremia cada vez mais, e ele pareceu respirar fundo várias vezes antes de perguntar: eu me lembro de suas instruções. Eu vou trazê-lo para você. Zumbindo, as palavras de Lindy ecoaram nos ouvidos de prima. É impossível fazer Jerome confessar imediatamente. Os olhos da garota estavam opacos. Declarar-se culpado é realmente impossível. Mas pode morrer instantaneamente. Fim do capítulo.